galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Davidson, de Geografia. Eu uso óculos, tenho uma barba no meu rosto, nesse momento estou com uma blusa azul e um jeans escuro também, ok? No vídeo de agora nós vamos trabalhar as atividades 11 e 12 do caderno de vocês. Pega ele aí e acompanha a aula, que vai ser bem interessante. Nós vamos falar de África. Quando eu falo África, o que vem na tua cabeça? O que te remete quando você escuta alguma coisa sobre a África? Né? E é exatamente aí que a gente vai mais ou menos trabalhando essa ideia um pouquinho na cabecinha de vocês. Vamos lá. Primeiramente eu trouxe esse texto aí. A África não é um país. É uma matéria da Folha de São Paulo que conta a história do Vença Yala, um africano que vive no Brasil e decidiu criar uma camiseta, uma grife de camisas, né, exatamente para desmistificar o que falam do continente onde ele mora. Nessa foto aí está bem estampado no peito dele. A África não é um país. Sim, a gente precisa reafirmar isso o tempo inteiro. Muitas pessoas pensam que a África é uma coisa só. E não é bem isso. A África é um continente gigantesco. Tem 54 países, diversas línguas, diversas religiões, diversas culturas diferentes dentro daquele continente. Ok? Inclusive nessa matéria aí, ele fala que ele ouve muitos mitos. Por exemplo, quando ele fala de África, as pessoas pensam que todo mundo mora em cabana, que as pessoas têm um leãozinho na esquina para você brincar, como se tudo lá fosse savana, selva, floresta. Não é bem assim, ok? E nessa linha aí da gente desmistificar um pouco do que muitas pessoas pensam sobre a África, a gente traz um outro texto que fala a África que a mídia não mostra para você. E aí a ideia desse texto é exatamente isso aí, ó. Quando a gente pensa na África, muitas pessoas pensam em fome, miséria, desnutrição, aquela paisagem de sofrimento, né? Sempre remetendo a esse tipo de vivência que as pessoas têm por ali. E não é bem assim. Não é só isso. Eu estou querendo dizer o que aqui? A fome, a pobreza não existe na África, não. É um problema grave, é um problema sério, existente no continente. O continente apresenta os países com os menores IDH do planeta, né? Mas não é só isso. A gente não pode reduzir a África somente a isso. E mais à frente, a ideia desse texto é o seguinte: jovens que vivem na África decidiram criar uma hashtag The Africa the media never shows you. A África que a mídia não mostra para você. E aí começaram a usar hashtag em redes sociais para divulgar imagens paradisíacas, imagens turísticas, imagens do dia a dia, no cotidiano da África, né? A ideia é mostrar o quê? Que há felicidade, que há talento, que há potência no continente africano. Não somente fome, miséria e dor, né? Inclusive conta a história dessa escritora nigeriana, né, uma das mais importantes da atualidade no continente africano, Chimamanda Ngozi Adichie. Ela é autora de best-seller que faz sucesso no mundo inteiro, né, e conta uma entrevista com ela que ela fala que aos 19 anos, quando ela foi estudar nos Estados Unidos, a menina que dividiu o quarto com ela foi pra cima dela cheia de preconceitos, tipo assim, se surpreendeu que ela falava inglês, que é a língua oficial da Nigéria, se surpreendeu que ela sabia o que era um fogão, né, tipo assim, você não cozinha no barro, na lenha, não é assim, né? Porque é exatamente essa imagem que as pessoas têm dos africanos, e não é só isso, tá ok? A ideia desses dois textos é a gente trabalhar isso daí. Existe uma classe média forte em países africanos, obviamente, também existe, né? A menina foi estudar nos Estados Unidos, e hoje é uma grande escritora de sucesso. Então, se você procurar por essas imagens nas redes sociais, você vai ver muito além do que essas que estão no caderno de vocês, mostrando que a África é um continente muito diverso, ok? A ideia é essa. Não podemos tratar a África apenas como um continente de fome, miséria, dor e sofrimento. Ok? E aí, na próxima atividade, nós vamos falar dos aspectos naturais do continente africano. O texto começa dizendo que a África é o berço da humanidade. E por isso eu trouxe essa foto aqui para vocês verem. São os restos mortais da Lucy, a Australopithecus, que viveu há mais de 3 milhões de anos no continente africano. Ali que foi encontrado. Beleza? Quanto à localização do continente africano, a gente pode dizer que ele é banhado a oeste pelo Oceano Atlântico, a leste pelo Oceano Índico. Aqui ao norte tem o Mar Mediterrâneo, que é o mar que separa o continente africano do continente europeu. Tem sempre uma notícia na mídia, infelizmente, de embarcações que naufragam lotadas de imigrantes africanos tentando entrar na Europa. É por aqui, ó, pelo Mar Mediterrâneo, ok? Aqui no Nordeste nós temos o Mar Vermelho. E aqui em cima, ó, o Canal de Suez, que vai separar a África da Ásia. Lembrando para vocês que o Canal de Suez é uma construção humana, para facilitar a rota dos navios
que inclusive tem uma importância mundial, como a gente viu recentemente um navio que encalhou e deu grande prejuízo para a economia do mundo todo, bem aqui nesse canal de Suez, que é uma construção humana, como eu acabei de falar. Falando do relevo da África. O relevo da África é aquilo que a gente chama de bem antigo. Ele é um escudo cristalino bem desgastado, né? E isso faz com que haja uma predominância de planaltos de médias e elevadas altitudes. Você não tem aqui grandes cadeias montanhosas como você vai encontrar aqui na América do Sul, na nossa Cordilheira dos Andes, que a gente já trabalhou. Beleza? Vale também destacar no continente africano a presença de dois grandes desertos. O deserto do Saara ao norte e o deserto do Kalahari ao sul. Kalahari, você que joga Free Fire já deve ter ouvido falar desse nome, né? Voltando aqui, também temos a presença do rio Nilo, famoso por histórias bíblicas e importância histórica muito grande, o segundo maior rio do planeta, ficando apenas atrás do rio Amazonas. Também tem o rio Níger e o rio Congo, a bacia do rio Congo, que é importantíssima para o continente também, ok? Bom, repara comigo o seguinte, aqui eu tenho a imagem da zona térmica, das zonas climáticas do planeta, né? Das zonas térmicas da Terra. Repara comigo como é que o continente africano, quase todo ele está inserido aqui, ó, na faixa intertropical, a zona mais quente do planeta, que mais recebe radiação solar. E isso diz muito do clima que a gente vai encontrar aqui. Vamos lá? Aqui, ó, vou chegar aqui bem no meio para mostrar para vocês. De um lado a gente tem um tipo de vegetação e de outro a gente tem um clima. O continente africano funciona como uma coisa que a gente chama como se fosse um espelho. Deixa eu voltar essa imagem aqui, ó. Repara comigo como é que a linha do Equador corta o continente bem ao meio, né? Passa bem ao meio aqui. Isso vai ajudar a explicar esse conceito de espelho. Por quê? O que está aqui na linha do Equador, o que acontece ao sul, se repete ao norte, e vice-versa. É como se fosse um lado espelhando o outro. Então aqui, ó, na linha do Equador nós temos a região equatorial. A região equatorial vai apresentar o clima equatorial, aquele clima que chove bastante. E se chove bastante, a gente já sabe que o clima e a vegetação é super interligado um no outro, né? Se chove bastante, é favorável o quê? A desenvolver uma floresta bem exuberante, uma floresta equatorial, aqui nessa bacia do Congo. É bem parecido com a floresta amazônica que a gente tem por aqui. Subindo mais um pouquinho ao norte ou ao sul, né? Espelho, a gente vai encontrar a região de clima tropical. Nessa região de clima tropical, eu gostaria de destacar para vocês a savana, que é uma vegetação bem característica do continente africano, como por exemplo no filme Rei Leão, se passa completamente numa savana. Deixa eu ver se eu tenho imagem aqui, ó. Olha o exemplo de uma savana para vocês, ok? É bem característica do continente africano, por isso eu gostaria de destacar para vocês nesse clima tropical. Aqui, antes de chegar no número 3, nos desertos, eu queria ver com vocês isso aqui, ó. Repara comigo, essa faixa rosada aqui, ó. Aqui é o que a gente chama de Sahel. Vocês já devem ter visto no caderno que é uma atividade que a gente vai ver mais à frente. Mas aqui está o Sahel. O Sahel é uma zona de transição entre a faixa de savana e deserto. Então você vai encontrar uma vegetação mais ou menos um estepe, nem deserto, nem savana, né? E aí sim, na região número 3, a gente chega nos desertos. Ao norte, deserto do Saara, ao sul, deserto do Kalahari. Aqui no deserto, nas regiões desérticas, a gente já sabe como é que funciona, né? Uma grande amplitude térmica. O que é isso? Uma grande variação de temperatura ao longo do dia. Durante o dia é muito calor e à noite faz muito frio. Entendeu o que é amplitude térmica? E é claro que é uma região que chove pouco e não vai favorecer ao desenvolvimento de grandes vegetações. Aquela vegetação desértica que a gente conhece, característica. Aqui no número 4, ao norte, na região do Mediterrâneo, a gente vai encontrar o clima mediterrâneo. E ao sul também, lá na África do Sul, que é o clima mediterrâneo, aquele bem característico, né? Inverno bem chuvoso e frio e o verão seco e quente. Tem bem essas características aí. É o que a gente dá para destacar mais ou menos do continente africano, beleza? A savana, como eu já mostrei para vocês, como é que funciona. E aqui, na outra parte do caderno de vocês, vai falar da África, como eu disse para vocês, o mapa, a divisão política. Olha quantos países existem no continente africano. Por isso é um erro a gente dizer que a África é um país. Não é, é um continente, com 54 países.
você vai encontrar Argélia, Líbia, Egito, que muita gente às vezes não faz essa conexão. Egito fica na África. Você tem a ilha de Madagascar, você tem Moçambique, você tem Angola, você tem Quênia, Etiópia, África do Sul, né? Diversos outros países para você entender que a África é um continente bem grandão, ok? Eu espero que tenha sido interessante para você, que você tenha aprendido bastante sobre a África e vejo vocês na próxima aula. Valeu?